Esses foram os conselhos que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a criar conteúdo aqui na internet. Eu no começo tinha a ideia de que eu precisaria viralizar a partir do meu primeiro vídeo. E isso, na verdade, é um baita de um tiro no pé, porque de que adianta uma viralização se você não tem uma estrutura montada por trás? Porque, por exemplo, eu viralizei em um vídeo em que eu falava sobre um determinado tema a respeito do YouTube, e após essa viralização, após os meus outros vídeos também terem sido bem entregues e bem recebidos pela audiência, eu não tinha um business pronto por trás, eu não tinha uma ideia de construção de empresa, uma construção de marca pessoal, onde eu pudesse também ajudar a monetizar ainda mais esse processo e me criar um criador de conteúdo com resultados financeiros. Por isso que a ideia de que a gente acredita que todos os conteúdos precisam já começar viralizando são um erro, porque é muito mais importante você começar entendendo como funciona a rotina de um criador de conteúdo, como que funciona a produção por trás desse vídeo que tu está assistindo, para daí, aí sim, tu estruturar algo que faça sentido para a viralização, porque de nada adianta ter algo com grandes números se tu não tem alguma coisa estruturada por trás. E eu falo isso como um criador de conteúdo que está criando aqui há mais de 5 meses, e eu tive os meus momentos e também tô reerguendo o meu canal depois de passar por um período aí de falta de produção de conteúdo, justamente por isso, porque isso vai te levando a um caminho que, se tu não consegue estruturar algo minimamente bem, tu vai pouco a pouco a caminho do burnout, a caminho da desistência, porque depois tu quer que todos os teus vídeos viralizem, que todos eles deem grandes resultados, e não é assim que funciona. Tem vídeos que performam bem, tem vídeos que performam mal, mas muitas vezes convertem muito mais do que os vídeos que viralizaram. E lá no começo foi justamente o que me faltou entender como eu criaria disso um business, como eu criaria disso a minha profissão. Apesar de a gente ver vários youtubers falando sobre várias formas de monetização, é interessante às vezes a gente sentar e entender o básico necessário para poder fazer com que isso funcione. E para que em algum momento alguma viralização aconteça, você consiga tirar proveito dela. Mas que a construção desse caminho, que não vai ser em 2 meses, não vai ser em 3 ou 4, muitas vezes é mais do que isso, seja algo bem estruturado a ponto de, em algum momento, não ser mais apenas as produções de vídeos, mas sim a produção de conteúdo para um profissional que está se posicionando na internet. É que eu percebi que realmente é muito mais fácil eu conseguir focar no longo prazo no conteúdo que entrega do que necessariamente ficar buscando só viralização. Um outro conselho é sobre qualidade e consistência. Lá no começo eu tive a possibilidade de começar a criar conteúdos ali 2 vezes por semana, o que acabou também dando um boost no meu canal e fazendo com que eu alcançasse aí uma média de 3.000 inscritos aí ao longo de 2 meses e meio a 3. Mas só que o que me faltou depois desse momento onde eu consegui surfar um hype relativamente bom foi a falta de consistência pós isso, porque eu passei uns 2 a 3 meses conseguindo criar conteúdo de forma consistente 2 vezes por semana, mas depois eu tive uma quebra por acreditar que a minha qualidade já não estava mais sendo a mesma, que eu não estava conseguindo entregar conteúdos de qualidade. Então foi aí que eu comecei a colocar os meus padrões muito altos e baixei a minha consistência. E, querendo ou não, foi com isso que a atração do meu canal acabou perdendo um pouco, que ela começou a enfraquecer. Então o mais interessante, nesses momentos em que a gente começa, tipo assim, a ficar mais inconsistente, muitas vezes eu tava postando 2 vezes por semana. Não tinha problema algum em eu dar um passo para trás e postar um vídeo por semana. O problema foi que eu postava um vídeo em uma semana e depois levava 2 semanas e postava outro. O canal começou a ficar inconsistente e, consequentemente, a entrega dele ficou mais baixa. Então, antes de tu começar a pensar em quantos vídeos tu vai postar, na questão do volume, pensa em quantos tu consegue produzir dentro dessa tua rotina, dentro desse teu momento que tu tá vivendo, para tu conseguir ter o máximo de consistência possível. Se tu tiver, sei lá, a possibilidade de fazer um vídeo por semana, excelente. Um vídeo a cada 2, excelente. Mas mantenha esse ritmo para, em algum momento, se o teu canal começa a tracionar, o YouTube entender que tu entrega uma quantidade de vídeos específicas e que você é consistente nisso. E esse é o mais importante e a parte, acho que, mais desafiadora da internet, que é manter a consistência no longo prazo. Muitas vezes dependendo de números baixos, de entregas baixas, mas acreditar que a entrega daquele conteúdo, que o valor que está entregando ali, em algum momento ele vai ser visto, em algum momento ele vai conseguir ter uma expansão maior de público. Então, por isso, em algum momento, tu começar a pensar que os teus vídeos não estão sendo mais de qualidade, ou que muitas vezes tu não consegue entregar 3, 4 vídeos por semana, não tem problema algum. O mais importante é tu ser, independente da quantidade, ser uma pessoa consistente. E um outro conselho que lá no começo eu realmente ficava muito nervoso e que eu acho que é algo que prende muito as pessoas, independente da idade, é realmente entender que ninguém se importa com o que tu tá fazendo. Independente se tu tá gravando vídeo pro YouTube, vídeo pro Instagram, tá começando a se posicionar como uma pessoa que faz, sei lá, conteúdo sobre lifestyle ou que tá ensinando alguma coisa sobre
o que tu já entende, é realmente captar essa ideia de que, cara, ninguém se importa pro que tu tá fazendo. Ah, mas os meus amigos vão julgar. Não vão, porque tá todo mundo olhando pro seu próprio caminho, tá buscando o seu, e mesmo que surjam alguns comentários, eles só simplesmente surgem e vão embora. E eu sei que muitas vezes é difícil a gente entender isso, porque a gente gera uma autocrítica muito grande, né? Tu achar que tu tá sendo mais um blogueirinho, ou de achar que tu tá querendo aí se posicionar na internet como um especialista, muitas vezes sem ser uma pessoa com resultados gigantescos, e daí tu pensa, poxa, mas quem sou eu para se posicionar na internet, sendo que eu não tenho, sei lá, resultados astronômicos? É justamente por isso que, às vezes, essas ideias de que a gente acha que as pessoas estão se importando demais, na verdade elas não estão, porque cada um tá buscando o seu e não tá querendo perder tempo com o que o outro tá fazendo. Então, independente do que tu ache, se tu acha que tem gente comentando ou não, faz do mesmo jeito, porque depois que tu tiver algum resultado, as pessoas elas vão notar. Então vai por mim, não se importe com a opinião das outras pessoas, porque realmente elas não fazem diferença alguma. Simplesmente cria o teu conteúdo, se tu é, sei lá, dentista, se tu é manicure, o que quer que seja. O mais importante é que sempre tem alguém do outro lado querendo escutar alguma coisa que tu tem para dizer. Então realmente é mais fácil focar nessas pessoas que querem saber sobre alguma coisa do que necessariamente acreditar que tem alguém falando alguma coisa sobre você, porque na verdade não tem ninguém pensando nada. E isso na verdade tem que ser um baita de um alívio e não uma preocupação. E depois, já com as coisas todas estruturadas, com tu já começando a fazer conteúdo assim como eu fiz, é realmente tentar melhorar a cada vídeo. Uma das coisas que eu fiz no começo foi realmente entregar tudo aquilo que eu sabia, tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça de ideia, e depois, naquele outro momento em que eu tive uma queda, foi realmente a falta da autoconfiança em acreditar que eu poderia seguir entregando cada vez conteúdos melhores. E lá me faltou isso. Então, essa nova fase do canal, como vocês podem ver, que é uma pegada mais talking head, a questão da comunicação, do posicionamento, de se sentir cada vez mais confiante de frente para a câmera. E essa é a ideia dos vídeos futuros. Você começa a fazer um, faz outro e depois tenta melhorar, e assim sucessivamente. Então a ideia de seguir criando conteúdo e muitas vezes mudar de formato, tentar coisas novas, é realmente tentar cada vez mais aprimorar o teu posicionamento como criador de conteúdo, falando diretamente para a câmera. E o mais importante é tu acreditar nesse processo. E eu sei que é uma pegada meio coach, mas eu sei que do meu primeiro vídeo pro de agora, as coisas mudaram completamente. As minhas ideias ficam muito mais claras, a forma como eu falo e como eu me dirijo à câmera ficou muito melhor. Olhar para essa lente já não ficou mais tão estranho como estava antes, mas ainda segue um pouco, é um comportamento diferente ainda. Mas o mais importante sobre isso é tu realmente colocar essas práticas em ação para fazer com que elas te ajudem a ser um criador de conteúdo melhor, a conseguir se comunicar melhor e passar a tua mensagem para frente para ajudar o máximo de pessoas possível com aquilo que tu está apresentando, e assim tu conseguir cada vez mais poder viver disso aqui. Eu ainda não, óbvio, não vivo 100% da criação de conteúdo, mas aos poucos eu tô conseguindo angariar fundos para poder fazer com que isso aqui se torne meu trabalho full time. Mas o mais interessante é, independente da quantidade de resultados que você tem, se você tem, sei lá, resultados mínimos em que outras pessoas não têm, essa informação já é o suficiente para poder ajudar outras pessoas a chegarem nesse ponto. Então é isso que às vezes a gente tem que entender, que independente do quão bom a gente é ou do quão iniciante a gente pode ser, a gente sempre pode estar ajudando as outras pessoas, e isso vai ser com o decorrer da melhoria dos teus vídeos, da entrega. Quanto mais entrega, quanto melhor você vai ficando de frente para a câmera, ficando claro na tua mensagem, mais fácil vai ser de ajudar as outras pessoas. Então, observe a forma como você fala, observe a forma como você se posiciona na frente da câmera, e assim tentar ir lapidando cada vez mais, sem perder, obviamente, a tua essência, mas tentar melhorar em cada vídeo. E esses foram os conselhos que eu gostaria de, na verdade, ter recebido desde o começo da minha criação de conteúdo, mas tudo bem que isso foram acontecimentos nessa jornada minha criando conteúdo, e daí depois eu, querendo ou não, dei um passo para trás para entender o que eu poderia ter feito melhor para, quem sabe, ter alcançado resultados ainda melhores. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e não se esquece de se inscrever aqui no canal e me dizer o que tu acha da criação de conteúdo, se tu tá começando a criar conteúdo, se tu quer realmente criar conteúdo, porque assim a gente pode também trocar uma ideia aqui nos comentários, beleza? Então é isso. Falou!